Hoje, Jesus nos fala a parábola sobre a virtude da esperança que sustenta a fé e a caridade. Vindo de Cafarnaum, encontras os vinhateiros, que o convida a ele e seus apóstolos para pousarem em suas casas. E Jesus se põe a caminho, atrás dos camponeses que se levantaram e vão caminhando um pouco enviesado por causa da vontade de vê-lo caminhar. O caminho é curto, por entre os troncos das árvores, unidos um ao outro pelos ramos das videiras. Chegam logo à casa, ou melhor, às casas, porque é um pequeno quadrado de casas, tendo ao centro um amplo pátio, no qual há um poço, e a ele se chega indo-se por um profundo corredor que serve de vestíbulo e que certamente é fechado à noite com um pesado portão. A paz esteja nesta casa e com quem nela mora, diz Jesus. Ao entrar, levantando a mão para abençoar e abaixando-a depois para acariciar um pequenino seminu, que olha para ele extasiado. De uma beleza encantadora, vestido com uma camisa sem mangas, que desliza pelas costas gorduchas e estar de pé sobre os pezinhos descalços, com um dedinho na boca e uma crosta de pão untado com óleo na outra mãozinha. É Davi, o filho do meu irmão menor, explica Gamala. Enquanto um outro dos vinheteiros entra na casa mais próxima para dar o aviso e depois sai dela para entrar em outra e assim faz com todas as outras, de sorte que aparecem rostos de todas as idades e depois desaparecem para tornarem a aparecer, logo que puderam arrumar-se um pouco. Sentado à sombra de um telheiro saliente, coberto por uma gigantesca figueira, está um velho com uma bengala nas mãos. Ele nem levanta a cabeça, como se nada mais lhe interessasse. É nosso pai, explica Gamala. É um dos velhos da casa, porque também a mulher de Jacó trouxe para cá seu pai, que tinha ficado sozinho, e depois veio a mãe da Lia, a mais nova das casadas. Nosso pai é cego. Formou-se um véu sobre as pupilas dele, com tanto sol nos campos, com tanto calor na terra. Pobre pai. Ele vive muito entristecido, mas ele é muito bom. Agora está esperando os netinhos, que são sua única alegria. Jesus se dirige ao velho. Deus te abençoe, pai. Sejas tu quem fores, que Deus te dê a mesma bênção, responde o velho, levantando a cabeça na direção da voz. É triste a sua sorte, não é mesmo? Pergunta-lhe Jesus e faz sinal para que ninguém diga quem é que está falando. Ela vem de Deus, depois de tanto bem que Ele me deu, durante minha longa vida. Como eu recebi o bem de Deus, devo receber também a desventura de estar sem a vista. Mas afinal, ela não é eterna. Ela acabará no seio de Abraão. Dizes bem, pior seria se fosse cega a alma. Eu sempre procurei conservá-la com a vista. Como foi que fizestes? Deve ser jovem, tu que estás falando, pois a tua voz o diz. Não serás como esses jovens de agora, que são todos cegos, porque são sem religião, não é? Olha que há uma grande desventura.
não crer nem cumprir o que Deus mandou. É um velho quem te diz isto, rapaz. Se abandonares a lei, estarás cego nesta terra e na outra vida. Nunca mais verás a Deus, porque chegarás um dia em que o Messias Redentor nos abrirá as portas de Deus. Eu já estou velho demais para ver chegar este dia sobre a terra. Mas eu o verei lá no seio de Abraão. Por isso, eu não me queixo de nada, porque eu espero que com estas minhas sombras eu hei de encontrar o que eu hei de descontar o que eu tiver feito, que não agradou a Deus, e ter algum merecimento para a vida eterna. Mas tu és jovem, sedes fiel, meu filho, de modo que possa ver o Messias, porque o tempo dele está perto. O Batista já o disse. Tu o verás, mas se tiveres a alma cega, será como aqueles de que nos fala Isaías. Terás olhos e não o verás. Tu gostarias de vê-lo, Pai? Pergunta Jesus, pousando-lhe uma das mãos pela cabeça branca. Eu gostaria de vê-lo, sim, mas eu prefiro ir-me embora sem vê-lo, antes que eu o veja, mas meus filhos não o reconheçam. Eu ainda tenho a fé antiga e isto me basta. Eles, ó, este mundo de hoje, Pai, vê, pois o Messias, e o que tua tarde fique coroada de alegria. E Jesus faz deslizar sua mão dos cabelos brancos para baixo, descendo pela fronte até o queixo barbudo do velho, como se estivesse fazendo-lhe uma carícia, e ao mesmo tempo se inclina para colocar-se à altura do seu rosto de ancião. Oh, Altíssimo Senhor, mas eu estou vendo. Quem és tu? Que este rosto desconhecido, mas que me parece tão familiar, como se eu já o estivesse visto. Mas, oh, que tolo sou eu! Tu, que me restituístes a vista, és o Messias bendito. Oh, 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 o velho chora sobre as mãos de Jesus, que ele agarrou, cobrindo-as de beijos e de lágrimas. Todos os parentes deles estão alvoroçados. Jesus solta uma das mãos e acaricia ainda o velho, dizendo: Sim, sou eu. Vem para que, além de recuperar a vista, fiques conhecendo a minha palavra. E Jesus se dirige para uma escada que leva a um terraço sombreado por um frondoso suporte, que o cobre todo, e todos o acompanham. Eu havia prometido aos meus discípulos falar sobre a esperança e o que teria trazido para a explicação uma parábola. A parábola é esta: este velho israelita, quem a dá é o Pai do céu. Como um tema, a fim de ensinar a todos vós a grande virtude que, como os braços de um junco, sustenta a fé e a caridade. Doce é este junco, partíbulo da humildade, como o braço que atravessa a cruz, trono da salvação, como apoio da serpente que dava saúde, quando veio, foi elevada no deserto. Partíbulo da humanidade,
ponte para a alma, de onde ela pode fazer a decolagem de seu voo para a luz. E ela está colocada no meio, entre a indispensável fé e a perfeitíssima caridade. Por quê? Sem a esperança não pode haver fé, sem esperança morre a caridade. Fé pressupõe esperança firme. Como crer que se chega a Deus se não se espera em sua bondade? Como manter-se nesta vida se não se espera uma eternidade? Como poder persistir na justiça se não se anima a esperança de que toda nossa boa ação esteja sendo vista por Deus, que nos dará o prêmio por ela? Igualmente, como fazer viver a caridade se não houver esperança em nós? A esperança vem antes da caridade e a prepara, porque um homem tem necessidade de esperar para poder amar. Os desesperados já não amam mais. A escada é esta, feita com degraus e parapeito. A fé são os degraus, a esperança o parapeito. No alto está a caridade, para a qual se sobe por meio das outras duas. O homem espera para crer e crê para amar. Este homem soube esperar. Ele nasceu, foi um dos meninos de Israel, como todos os outros. Cresceu sabendo os mesmos ensinamentos que os outros. Tornou-se filho da lei, como todos os outros. Tornou-se homem, esposo, pai, velho, sempre esperando nas promessas feitas aos patriarcas e repetidas pelos profetas. Não envelhece, na velhice desceram sombras sobre suas pupilas, mas não sobre seu coração. Neste sempre ficou acesa a esperança de ver a Deus na outra vida, e na esperança desta vista eterna, uma outra, mais íntima e querida, a de ver o Messias. E ele me disse, sem saber ainda quem era o jovem que lhe falava: se abandonares a lei, ficarás cego na terra e no céu. Não verás a Deus, nem reconhecerás o Messias. Ele falou como um sábio. Muitíssimos há agora em Israel que estão cegos. Eles não têm mais esperança, porque a matou neles a rebelião contra a lei, que é sempre rebelião, mesmo quando revestida de paramentos sagrados, e não existe com a aceitação integral da palavra de Deus. Eu digo de Deus, e não dessas superestruturas que nelas foram colocadas pelo homem, e que por serem muitos e todas humanas, acabam sendo desprezadas por aqueles mesmos que as colocaram, e são cumpridas maquinalmente, forçadamente, cansadamente, de modo estéril pelos outros. Eles não têm mais esperança. Tratam com irrisão as verdades eternas. Não têm, pois, nem mais fé, nem esperança. O divino jugo de Deus dado ao homem para que fizesse dele um motivo de obediência e merecimento. A celeste cruz que Deus deu ao homem para ser um esconjuro
contra as serpentes do mal, a fim de que com ela conseguisse saúde e vida. Perdeu o seu braço transversal, o que segurava a chama cândida e a chama vermelha, a fé e a caridade. E então, as trevas desceram aos corações. O velho me disse: é uma grande desventura não crer e não cumprir o que Deus mandou. É verdade, eu o confirmo. É pior do que a cegueira material que ainda pode ser curada, para dar a um justo a alegria de tornar a ver o sol, os brados, os frutos da terra, os rostos dos filhos e dos netos e, sobretudo, o que era a esperança de sua esperança, ver o Messias do Senhor. Eu desejaria que uma virtude semelhante estivesse viva na alma de todo Israel, e especialmente naqueles que são os mais instruídos na lei. Não basta ter estado no templo ou de ter sido rio, saber fazer delas a nossa vida, por meio das três virtudes divinas. Não basta ter estado no templo ou ter sido do templo. Não basta saber de cor as palavras do livro. É necessário saber fazer delas a nossa vida, por meio das três virtudes divinas. Vós tendes disso um exemplo. Onde estão vivas. Tudo é fácil. Até uma vida de desventura, porque o jungo de Deus é sempre um jungo leve, que aparta somente sobre a carne, sem abater o espírito. Agora, ide em paz, vós que estáis em casa de bons israelitas. Vai em paz, velho pai, de que Deus te ame, disso tens certeza. Fechas até o fim os teus dias, depositando a tua sabedoria no coração dos pequeninos, nascidos do teu sangue. Não posso permanecer, mas minha bênção fica entre estas paredes com abundância de graça, como abundantes são os cachos destas vinhas. Que Deus esteja convosco.